Estamos começando mais um Cafeína, ainda no hype das inteligências artificiais, e hoje vamos falar sobre os fundos quant, os quantitativos. Você sabe o que é? Vem com a gente que explicamos. Olá pessoal, saudações Sammy Boy, Cafeína no ar. Bom, fundos quantitativos, antes de mais nada, são fundos que utilizam tecnologia para comprar ativos. E tecnologia, principalmente algoritmos. Neles, as máquinas são os atores principais. Diferentemente de outros tipos, nos quais gestores e analistas têm um papel muito mais ativo nas decisões, aqui os algoritmos falam mais alto. Com todo esse hype em volta das inteligências artificiais, a gente tem que falar delas, obviamente, ou deles, dos fundos. Enfim, nos quants, como também são chamados, na maior parte das vezes, o papel dos humanos é definir uma estratégia por meio da programação e abastecer os programas com a maior quantidade de dados possíveis relevantes. São esses dados que vão levar os algoritmos a tomar decisões de acordo com o que foi programado. Mas aí a gente entra na diferenciação dos fundos quant. Assim como os fundos mais clássicos, geridos por humanos, esses mais tecnológicos também têm estratégias diferentes. Primeiramente, vamos explicar a diferença entre os de alta frequência e os de prazo mais longo. Os de alta frequência, ou HFTHS, são fundos um tanto diferentes, que não se assemelham a nenhum gerido por humanos. Eles exploram ineficiências de preços que acontecem em frações de segundos. Vamos supor o seguinte, o dólar em determinado dia está custando R$5. Além disso, temos a Bolsa Brasileira, um BDR, por exemplo, de uma empresa americana equivalente, a uma ação negociada por R$50. Nos Estados Unidos, a ação dessa empresa está sendo negociada por $10. Até aí está tudo em equilíbrio. As contas batem. Só que, em determinado momento, o câmbio muda. O dólar perde força frente ao real e o fundo de alta frequência fará o quê, meu caro Doni? Ele vai ver que agora o equilíbrio mudou, que o BDR brasileiro está valendo um pouco mais por causa da valorização do real. E claro, vai lucrar com isso. Ele compra uma ação nos Estados Unidos a $10, agora R$49, e vende aqui no Brasil a 50. Então ele ganha na velocidade, até as coisas se recalibrarem. É uma margem pequena, mas muito acelerada e repetida muitas vezes. Os algoritmos do HFT estão constantemente monitorando preços de ativos, taxas de câmbio, mercados de renda fixa. Eles recebem e percebem mudanças quase imediatamente e assim fazem as operações. Essa tecnologia é muito usada em hedge funds, fundos de hedge, que não são muito acessíveis para pessoas físicas. Eles são mais direcionados a investidores qualificados, com mais de 1 milhão na bolsa. Mas evidentemente que temos exceções. Os de longo prazo são diferentes. Em geral, eles analisam características das empresas, levando em conta valor, tamanho, volatilidade, momento, qualidade. Tem fundos que ficam mais de olho nas características de uma empresa e do seu mercado. Outros que ficam mais de olho nas oscilações na bolsa. É uma gama bem variada. Fundos de momento, fundos de valor, de tamanho, de volatilidade, de estratégias multifatoriais. São vários tipos de fundos quants e cada algoritmo responde a uma estratégia. E quanto mais a tecnologia avança, mais tipos aparecem. É impossível falar de todas as estratégias em um único programa. Aí você deve estar pensando, e para investir em um fundo quant, como é que eu faço? As coisas são parecidas com investir em um fundo normal, tradicional. Você tem que pegar e entender como é a tática desse fundo. Não adianta muito comprar as cotas de um fundo quant só por causa da tecnologia, então tem que fazer esse trabalho, é necessário compreender toda a estratégia. E também como funciona o algoritmo daquele fundo, Tem alguns fundos desses disponíveis nas corretoras. Não é tão fácil entender por agora como os fundos quants funcionam. Para você ter uma ideia, a própria Anbima, que regula o mercado financeiro brasileiro, ainda não tem uma classificação para esse tipo de alocação. Em parte, isso também se dá porque o mercado brasileiro ainda é pequeno. De acordo com a Demon, gestor especializado na área, no fim de 2022, os fundos quants tinham cerca de 10 bilhões de reais sob gestão no Brasil, o que representa algo próximo a 1% do total
do mercado local. Em mercados mais maduros, como nos Estados Unidos, a coisa muda de patamar. Por lá, existem até gestores que ficaram famosos usando a tecnologia para fazer fortuna. Caso, por exemplo, do Gene Simmons, do Medallion. Eles entregaram, pasmem, retornos anuais médios de 66% por mais de 3 décadas. Impressionante, né? De acordo com estimativas, 1/3 de tudo que é negociado na Bolsa Americana está em fundos quantitativos. Nós tentamos pedir levantamentos para diferentes casas, mas em toda a gente entrou nesse problema, que é a definição do que é um fundo quant. De acordo com o levantamento da Economática, porém, há pelo menos 96 fundos que incluem em seus nomes as palavras quant, multifatorial e sistemático, que são nomes bem usados no meio. Desses, 15 trazem dados dos seus retornos nos últimos 5 anos. No acumulado, os quant renderam 67,1% contra quase 60% do Ibovespa. É uma performance até que parecida, só que mesmo quando o Ibovespa caiu forte, os fundos quantitativos subiram, o que é interessante e pode indicar que eles talvez tragam uma certa segurança. Já em um segundo levantamento, esse feito pelo Investing News, em abril deste ano, os retornos estavam mais expressivos. Também de acordo com dados da Economática, o Atalaia Quant, por exemplo, tinha um retorno de 1.271% desde 2020, o que significa 773,3% acima do Ibovespa. Já o Smart Quant tinha, desde a sua fundação, em fevereiro de 2010, uma alta de 279,2%, prêmio este de 128,4% acima do CDI. Aliás, foi feita na época uma entrevista com a Giant Steps, uma das maiores gestoras quants da América Latina. Será que, na média, a tendência da inteligência artificial é ultrapassar a gestão tradicional? Logo, o trabalho dos gestores tradicionais estaria em risco? Pode rodar. Muita gente fala que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho do gestor, a gente acha que está meio longe disso. Você precisa ter alguém que faça esse trabalho de usar a ferramenta certa para resolver o problema certo. É quase como se fosse assim, você tem um martelo, você tem uma chave de fenda, você tem várias ferramentas, o machine learning é uma caixa de ferramentas. E aí cabe ao gestor saber qual que é a ferramenta que ele vai usar para resolver o problema. Os fundos quantitativos, eles foram muito bem nesse período, muito mais por uma questão de as estratégias mais tradicionais. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Uma estratégia muito tradicional de fundo quantitativo são modelos de tendência. O modelo de tendência é muito bom para capturar fortes movimentações, seja para cima ou para baixo. O coronavírus foi uma forte movimentação generalizada em todos os mercados ao redor do mundo inteiro. Foram impactados de uma vez com uma movimentação muito forte. Se você tivesse modelos de tendência rodando em qualquer um desses mercados, provavelmente você conseguiria capturar essa movimentação e teria um bom resultado. Então, eu acho que isso explica um pouco o resultado muito acima do tradicional para esse tipo de fundo. Dito isso, se eu acho que os quantitativos vão superar os gestores discricionários, tudo bem que eu sou um cara um pouco suspeito para falar, né? Mas talvez a melhor forma de responder isso é passar para você como a gente enxerga o mercado, né? A gente enxerga o mercado financeiro como uma grande competição. É quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Você tem vários carros nessa corrida se degladiando para tentar ganhar dinheiro. Então, cada carro, cada equipe ali é uma gestora. E nessa corrida, na verdade, você tem todas as gestoras, você tem as pessoas físicas, você tem os gringos, você tem todo mundo nessa mesma competição. O trabalho de uma gestora profissional é ter um retorno acima da média do mercado. Então, se a gente conseguir isso, a gente consegue perpetuar a gestora daqui para frente. Então, nessa analogia da corrida de Fórmula 1, a gente precisa terminar ano após ano no pelotão da frente. Se a gente fizer isso, a gestora vai ter muito sucesso. Quando você pensa numa corrida de Fórmula 1, normalmente as pessoas pensam direto na figura do piloto. O piloto, ele faz a diferença se você vai ganhar uma corrida ou não. Óbvio, ele é muito importante. O piloto, nesse caso, num fundo, é o time de gestão. Agora, se você pegar o melhor piloto da história, você pega o Ayrton Senna e coloca ele para competir com o último piloto da Fórmula 1 de hoje. Só que o Ayrton Senna está usando o carro que ele usava na época. E o piloto usando o carro atual, o Ayrton Senna não tem a menor chance.
Porque o piloto ele é importante, mas o carro é igualmente importante. A ferramenta que ele usa para competir é igualmente importante. Então, quando a gente fala de uma gestora quantitativa, o que é isso? É uma gestora que reconhece que a ferramenta também é importante, também ela tem potencial de fazer a gente ganhar essa corrida, por isso a gente investe nos dois. Não é só... Muita gente fala que você está diminuindo a importância do gestor, do piloto e dando muita importância para o carro. Não é verdade. É verdade, você depende igualmente dos dois. E aí eu acho assim, quem não investe no carro, acaba ficando difícil de competir. Inteligência artificial já é uma realidade que tende a chacoalhar o mundo, igual foi o advento da internet. E no universo das finanças, a mesma coisa. A questão é saber usar bem as ferramentas tecnológicas que cada vez mais a gente vai ter à nossa disposição, né? E quanto aos fundos quant, eles sempre darão retornos assimétricos, assim como acontece com alguns fundos normais, eles também dão, né? Mas tudo vai da gestão. As decisões nos algoritmos também decidem se mais riscos vão ser tomados ou não. É interessante, vamos acompanhar, porque tem muita coisa para acontecer nesse mercado, hein? Se você quer investir em fundos quantitativos, você terá que dar uma lida antes de aportar o seu dinheiro para entender as táticas e principalmente os riscos, como acontece em qualquer outro fundo. Enfim, diz aí pra gente nos comentários se você já tem aportes em fundos quantos e se já conhecia o assunto. Enquanto isso, partiu Giro de Notícias. Novo relatório de projeções fiscais do Tesouro Nacional, publicação semestral que olha para um horizonte de 10 anos, apontam que a relação entre a dívida bruta e o PIB chegará a 75,1% neste ano, com pico de 76% em 2024. Só então se iniciará uma trajetória descendente, atrelada à expectativa de resultados primários positivos e de redução dos juros PIB. Dessa forma, a dívida PIB chegaria a 71,2% em 2032. Para essas projeções, o Tesouro levou em consideração as novas regras do arcabouço fiscal conforme o texto aprovado na Câmara dos Deputados, que já passou por alterações no Senado e só será analisado pelos deputados novamente em agosto. De acordo com o IFR, serviço da Refinitiv, a emissão de títulos de dívida seniores com vencimento em 2028, anunciada pela Azul, será de 700 milhões de dólares em títulos de dívida seniores com vencimento em 2028. Citi, Itaú BBA, Jefferies, JP Morgan e UBS são os coordenadores da operação, segundo o IFR. O indicativo inicial de rendimento para os papéis da emissão é de cerca de 12,5% a 12,9%, conforme o IFR. A Aérea afirmou que pretende usar os recursos para pagamentos de certas dívidas existentes e outras obrigações, e também para demais fins corporativos. A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez, disse a Azul. A produtora de carnes JBS, código JBSS3, anunciou que vai propor uma dupla listagem de ações no Brasil e nos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar a capacidade para investir e crescer com menor custo de capital. A proposta, registrada na SEC, a CVM dos Estados Unidos, fará com que sua estrutura de capital melhor reflita a plataforma global da empresa e abre caminho para destravar o valor das ações, que hoje são negociadas a múltiplos abaixo da rival Tyson Foods e Pilgrim's Pride, controlada pela própria JBS. Doni, obrigado pela parceria, vocês obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.